Olá, sejam bem-vindos ao Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Trata-se de um espaço de conversa, para o qual chamaremos diretores de empresas, executivos e empresários para discutir temas muito importantes ligados à liderança e direção de pessoas, direção geral. Essas e outras conversas que teremos, espero que te possibilitem importantes insights para a tua tomada de decisão. Bem-vindos! Estamos começando o primeiro episódio do Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Pelo Easy Talks, teremos conversas muito interessantes com os nossos antigos alunos. E hoje temos, para começar esse episódio, a nossa antiga aluna, Antonieta, que fez o nosso AMP em 2018. Lendo brevemente aqui o currículo da Antonieta, a Antonieta hoje é CEO do grupo Cecil, presidente da Associação Brasileira de Cobre e também membro do Conselho Curador da Fundação do IPT. Antonieta, bom dia, bem-vinda a essa nossa conversa, uma conversa que vai nos trazer, com certeza, muitos insights interessantes sobre o tema que escolhemos. O tema que vai abrir aqui esse episódio é o tema da formação dos tomadores de decisão. Então, para isso, quando a Antonieta passou aqui pela escola, faz algum tempo, eu lembro que a gente teve uma conversa sobre esse tema e isso me ficou na cabeça. E por isso agora eu chamo a Antonieta para que converse conosco sobre esse tema tão interessante, tão importante na formação dos executivos. Antonieta, tudo bem com você? Bom dia, Bulara. Obrigada aí pelo convite, né? É um prazer estar falando aqui com vocês, colocar um pouquinho da experiência que a gente traz na nossa vida e, e, é bacana porque quando você veio com esse tema, faz a gente refletir novamente qual foi a nossa trajetória de vida, né? Então, muito obrigada pelo convite. Muito bom, nós que agradecemos. É uma conversa informal, como vocês já vão perceber, vocês que estão nos assistindo. E eu começo já fazendo uma primeira pergunta para a Antonieta, sobre a dificuldade de tomar decisões, né? Antonieta, conta para a gente um pouco como você aprendeu a tomar decisões, como você acredita que seja o melhor caminho para esse aprendizado? Quando eu aprendi a tomar decisão, me remete à minha infância. Meu pai nunca foi de passar a mão na cabeça, então você tem que assumir as consequências. Então, desde o início, ele, e eu sou muito grata por isso, ele fez com que a gente aprendesse a tomar as nossas decisões e aceitar as consequências dela. E aí, com isso, você já começa a entender quando você resolve fazer alguma coisa, entender qual é a consequência que ela vai ter para você, né? Então, isso começou, mas desde quando eu era pequena mesmo, com a comida, inclusive, né? Porque teve um fato que eu lembro, eu não comia peixe, e aí ele era férias e tinha peixe no almoço, e eu não quis comer. E aí ele falou, não tem problema, você não vai brincar à tarde. Então, eu fiquei dentro do meu quarto e eu falava com as minhas amigas, eu estava na praia, na casa de praia, e eu falava com as minhas amigas pela grade da janela do quarto, que eu não podia falar. Mas o pior não foi isso. O pior foi que à noite eu tive que comer o que eu não tinha comido no almoço. Então, resumindo, não resolveu nada. Eu perdi uma tarde de brincar com as minhas amigas e tive que comer o peixe de qualquer jeito, né? Hoje eu como qualquer coisa, mas não foi por isso, assim, eu ainda demorei um tempo para voltar para comer peixe, mas hoje eu como qualquer coisa. Mas o interessante é assim, eu tomei a minha decisão que eu não queria comer, ok. E ele tomou a decisão dele, eu tinha, sei lá, 9 anos, alguma coisa assim, 10 anos, né? Pensando hoje, você fala assim, talvez ele poderia, eu poderia denunciá-lo, né? Porque hoje está tudo muito assim, né? Mas eu não tenho nenhum trauma disso, né? Muito pelo contrário, eu sou muito grata pela educação que eu tive dos meus pais. Mas eu acho que isso ele traz, né? Depois você vai para a adolescência, então na escola, né? O estudar ou não estudar, o que acontecia, né? Se
se não fizesse. Então, acho que você vai medindo e vai aprendendo com as tuas decisões, as consequências que ela trazem para você. E nesse momento de vida, ele é muito você, né? Então, assim, você tem menos impacto porque, tá bom, a tua decisão você tem menos autonomia, então a tua decisão ela vai até um determinado limite. Meu pai dava autonomia, mas controlada, porque você ainda não tem maioridade, né? Então, assim, as consequências são menores, né? Os tipos de consequências que podem acontecer são menores, né? E aí você vai aprendendo a medir a tua tomada de decisão em cima da consequência que ela pode te trazer é, com aquilo, né? E quando você vai entrando, ficando mais maduro, né? Você vai entendendo quais são os riscos que aquela decisão podem trazer. Então, quando você está na tua vida, que eu falei assim, eu comecei quando era pequena, você tem um círculo menor de consequência, quando você entra do teu ambiente de trabalho profissional, muda completamente, né? Então, você toma a decisão, não é mais você só que pode ser impactada, não é mais o teu pai, a tua mãe ou os teus irmãos. Você tem aí um ambiente que você pode afetar um negócio, você pode afetar a marca, você pode afetar pessoas, você pode afetar clientes. Então, começa a mudar, ampliar a tua avaliação de tomada de decisão, né? E a consequência dessa tomada de decisão. E o que te ajudou a ganhar essa maturidade como tomadora de decisão? Eu acho que principalmente os erros, né? Acho que você quando você vai tomando decisão, você e avalia a decisão que você tomou e o que errou. E eu acho que um ponto muito importante é você aceitar que errar faz parte, né? Porque se você aceita isso, você melhora a tua análise para a tomada de decisão. É fácil? Não, não é fácil. A gente quer ser perfeito. Mas entender e refletir sobre esse erro, né, olhando para trás, né, e falar assim, o que que eu fiz que eu não gostei do que aconteceu e que poderia ter sido feito diferente. Então, isso te ajuda muito a melhorar o processo de decisão e enxergar melhor, né? O erro ele te traz essa essa maturidade. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Tá bom? E me dá uma dica aqui. Você tem algum ponto que você olha e que te ajuda a perceber se essa decisão que você tomou, de fato, foi a decisão que você deveria ter tomado, ou se foi tomada corretamente? Isso tem a ver com alguns de dados? Ou... Fala um pouquinho disso para a gente. Eu acho assim, quanto mais quanto mais dados, informações você tiver, melhor a decisão para você tomar. Mas nem sempre você consegue tomar a decisão no momento que ela precisa ser tomada, tendo todas as informações. Às vezes é assim, você tem... e outro ponto que é muito importante é o tempo de você tomar a decisão, né? Você não pode esperar todo o tempo para tomar a decisão. Às vezes ela precisa ser tomada num tempo que a consequência de não tomar é pior, né? Se você ficar esperando os dados. Então, ter todos os dados é importante, mas mais do que isso, você conhecer principalmente o negócio que você está inserido, quais são as variáveis de riscos que podem afetar essa tua decisão, para você ter essa habilidade de, com essas variáveis que você entende que são importantes do negócio, saber que a tua decisão ela tem algumas consequências que você consegue administrar, né? Um outro ponto é que eu sempre faço
e, e busco transmitir isso para as pessoas que eu faço mentoria, a tua decisão ela tem que ser uma decisão pautada nos princípios e valores, em ética, em respeito, naquilo que você acredita e naquilo que a gente acredita como grupo, né? Porque isso é muito importante, né? A decisão ela tem que ter esse critério quando você toma a decisão. Mas, de fato, isso a gente percebe que também é uma coisa que exige tempo e dedicação. Quando a gente fala de formação de novos executivos, formação de tomadores de decisão, na verdade, você pode citar para a gente o que deu certo, o que deu errado na formação de executivos aí na sua empresa, pela experiência que você tem, né? E como é que você também aprendeu desses erros, desses acertos aí para melhorar o próprio processo de formação desses novos executivos. Porque não é fácil, né, Antonieta? Quer dizer, a gente toma decisões porque a gente conhece o negócio, convivemos sempre com esse negócio, com esses valores, etc. No caso da empresa, né, na qual você é CEO, mas executivos que estão assumindo posições cada vez mais importantes, que vieram de fora do mercado e entram. Então, como é que se dá isso aí? O que você poderia dizer para a gente? O que deu certo, o que deu errado? Então, esse é complicado. Esse foi um aprendizado e tanto. Assim, né? Eu já trabalhava há muito tempo e eu tive todo o aprendizado na minha formação e mentoria com o meu pai. Então, foram 7 anos de mentoria, né, com meu pai. E 20 anos trabalhando na empresa. Então, para mim, era muito comum eu tomar decisão, eu conhecia o negócio, era muito fácil. Quando eu Empresa pus familiar. uma empresa familiar, e eu sou a terceira geração, quando eu pus o executivo, eu pus o executivo e saí para conselho e dei autonomia para ele. E assim, você fala assim, é um executivo, tem competência técnica, tem experiência, só que ele não conhecia o meu negócio, né? Apesar de ter vindo de empresas similares, ele não conhecia o meu negócio, nem a forma da gente tomar decisão. Então, isso foi o maior aprendizado que eu tive. Então, para mim era muito fácil tomar a decisão, porque eu conhecia muito bem o negócio e eu sabia as variáveis que impactavam. Quando eu trouxe um executivo de fora e dei autonomia para ele, isso foi dos erros que eu cometi. Então, e aí são lições aprendidas, e aí você faz diferente da segunda vez. Então, tem algumas, e depois disso a gente avaliou por que algumas empresas, alguns processos de sucessão, eles usam pessoas de dentro da empresa, né? Porque ela já conhece a cultura da empresa, ela já está acostumada com como é que a empresa opera, quais são os riscos. Então, isso facilita muito essa transição de executivos, né? E isso foi o que a gente acabou fazendo nessa outra tentativa, né? De trazer executivo. Então, a pessoa tem que conhecer, não adianta ela ter só experiência no negócio, mas você tem que ter um acompanhamento com ela para entender se o tempo que ela vai precisar para conhecer o teu negócio, para tomar as decisões mais assertivas e também ter certeza que ela está alinhada com os teus valores, porque isso também é um outro ponto muito relevante, porque, Goulart, eu te falo, assim, no papel tudo é lindo, né? Aí você está conversando com a pessoa, você está entrevistando a pessoa, não, ela é super alinhada com os valores, ela é assim, a fala é muito bonita, só que entre a fala e a ação tem uma distância enorme, e você só consegue saber se a pessoa de fato entrega aquilo que ela fala no dia a dia. E no dia a dia como ela toma a decisão,
como ela se comporta, porque isso é muito relevante, em certas situações. Como ela está dentro do ambiente, como ela respeita as equipes dela, como ela respeita os profissionais que estão com ela, o quanto ela escuta os outros, né? Ouve os outros, porque isso também é um outro ponto, né? As pessoas vão subindo na carreira e elas vão se achando deuses. E Deus é assim, é supremo. Então, eu falo e vocês me escutam. Então, você ter essa troca de eu também te escuto, eu também aprendo com você, é um outro ponto que eu gosto de acompanhar, né? Que eu gosto de avaliar, que também foi um aprendizado, né? Deixa eu te A perguntar uma coisa. humildade. Pode falar. Desculpa te interromper, mas como é que no teu caso você tratou de fazer esse alinhamento de valores? E aí depois também você pode até engatar, você ia falar aí também da própria humildade, né? Mas especificamente, né? Como é que no teu caso você fez esse alinhamento de valores com esse executivo, o segundo no caso? O segundo, né? Então, o segundo foi muito legal, porque ele estava, esse segundo, ele estava trabalhando numa das nossas, de uma das empresas, e ele estava trabalhando há pouco tempo, um ano mais ou menos. Mas ele tinha competência técnica, e a gente fez um disque lá e achava que ele tinha potencial. Então, ele foi para uma unidade nossa, uma outra unidade nossa, que era maior, e aí a gente começou, eu com o meu RH, a gente começou a fazer esse trabalho. Então, eu fazia, era fora de São Paulo, né? Perto de São Paulo, mas fora. E aí eu ia 2 vezes por semana, eu passava 2 dias, 2 vezes por semana não, eu ia toda semana, passava 2 dias e a gente trabalhava junto o dia inteiro. E junto o dia inteiro tudo que, conversando com as pessoas, andando pela fábrica, e é uma unidade fabril, andando pela fábrica, é, é, conversando de estratégia, qual era o caminho. Eu acho, a gente passava 2 dias o dia inteiro e a gente quando eu voltava para São Paulo, a gente se falava final do dia, todo dia. E isso foi, eu acho que, sei lá, talvez 4 meses acontecendo isso direto. E aí você vai acompanhando, então, como a pessoa se comporta nas situações, as decisões que ela tomava. Primeiro a gente tomava as decisões em conjunto, a gente discutia as decisões, depois ele começou a tomar as decisões e me reportar as decisões, e aí a gente foi espaçando. Então, essa coisa do alinhamento como é que eu me comporto, como é que eu penso, como é que eu avalio. Aí ele começou a trazer, eu perguntava e era muito legal, porque o que você faria? Então, eu muitas vezes perguntei para ele, o que você faria? Né? E isso traz a reflexão e traz o ponto de vista dele. E quando eu trazia o meu, às vezes a gente chegava numa terceira conclusão, então discutia ali. Isso foi espaçando com o tempo. Então, aí eu comecei aí uma vez, passar um dia só, mas a gente se falava ainda, todo final do dia, e eu brincava que eu falava assim, ele gostava de me pegar no final do dia, que assim, ele estava, final da semana, né, sexta-feira ele voltava para a casa dele, que fica perto de São Paulo, então eram 2 horas de viagem. E aí ele ia falando comigo no telefone. Eu falei, tá bacana, né? Porque você está aproveitando a sua viagem, né? Colocando tudo em dia que aconteceu durante a semana, e eu tô aqui, né? Tudo bem, às vezes eu abria um copo de vinho, que era uma sexta-feira, né? Abria uma garrafa de vinho e ia conversando com ele, tomando um vinho. E a gente brinca com isso até hoje, né? Mas e aí foi com o tempo a gente foi espaçando. Foi, eu acho que para essa unidade foi, eu acho que
A gente ficou fazendo isso durante 1 ano, e aí depois eu comecei a espaçar as minhas visitas, né. Lógico que a gente se falava sempre que precisava, mas a gente manteve uma mentoria, 1 vez por semana, a gente se falava, obrigatoriamente, né. Isso a gente faz até hoje. Porque aí Aham. depois ele saiu aí ele foi muito bem nessa unidade, e aí a gente começou a fazer o processo dele para aí vir para a principal, que é onde ele está hoje, que ele assumiu no próximo ano. Então, assim, é muito bacana, você fazer esse processo, porque os 2 lados, eles, aprendem a se conhecer, você consegue ter esse alinhamento, dos valores, entende se eles estão, se os valores deles estão alinhados com os nossos valores, o que ele acredita como pessoa, porque isso também você não desassocia o teu eu pessoal com o teu eu profissional, né. Você é um ser humano, um só, então não dá para você ser diferente. Então isso é muito bacana. O que eu tinha colocado, né, a humildade, né, de você entender que você está aprendendo todos os dias, é muito importante. A gente, não é porque a gente está nessa posição hoje que a gente sabe tudo, a gente não sabe. Muito pelo contrário, eu falo que quanto mais sei, sei que menos sei, porque cada vez que eu participo das minhas aulas aí com vocês, ou de seminários, ou de webinários, eu saio mais pensativa do que quando eu entrei, porque é muita coisa que acontece diferente, e quanta coisa eu sinto que eu ainda tenho que fazer, tem que mudar. Então, a pessoa tem que estar aberta a isso, né? Tem que entender que o mundo está aí, que ela precisa estar atenta ao que está acontecendo, e, que ela precisa aprender. Eu sou um ponto de aprendizado, mas tem muitos outros formas que precisam Uhum. ser também incluídas, né? Perguntar uma coisa, quando é que você, para você internamente, você teve a certeza de que está dando certo, encontrei a pessoa? Porque você falou, né, que tinha uma proximidade muito grande, que foi diminuindo com o passar do tempo, né? Mas quando é que deu virou a chave, no sentido, de fato, é essa pessoa? Você deixou de ter dúvida, e, de fato, começou a ter a certeza de que encontrei. Eu acho que, assim, principalmente, você imagina, ele está tomando conta da minha idade, a gente definiu uma estratégia. Ele conduziu para que a estratégia fosse executada e soube tomar as decisões certas para que isso acontecesse. Então, isso é muito importante. Então, a gente é como se você tivesse, estou falando empiricamente, montado um plano, e esse plano foi sendo realizado, foi dando certo, e a gente foi colhendo os resultados disso. E de uma forma geral, então, relacionamento com mercado, com o público interno, com os resultados, o alinhamento dos valores, assim como das conversas, da forma de pensar, porque, Goulart, eu já falei algumas vezes para vocês, para alguns de vocês aí no Easy, né? Eu ter conhecido a escola, para mim, ter foi muito importante, porque a coisa que mais me angustiava é essa coisa da concorrência é muito predatória. E encontrar pessoas que têm uma forma de pensar como vocês têm, e que está muito alinhada como eu penso, para mim foi assim, de fato, um elixir. Né? Então, pensar no outro, como você pode construir construir não, estar num mundo melhor, né? Sempre me incomodou muito a forma de
querer um concorrente destruir o outro, né? Eu não acredito nisso, nunca acreditei nisso. Acho que a gente tem que conviver bem, né? Não matar um outro. E isso, para mim, é muito importante. Então, encontrar pessoas que têm essa mesma forma de pensar e de agir, elas estão muito alinhadas com os valores que eu acredito e que a gente traz e que trouxe desde a época do meu avô, do meu pai. A gente sempre respeitou as pessoas, sempre pensou numa coisa positiva, não em destruir. Então, isso também, esse alinhamento é muito relevante. Então, Tá eu bom, acho que, de uma forma geral, é isso. tá bem. Temos que ir caminhando já para o final dessa nossa conversa aqui. Antonieta, só mais uma ou duas coisas, se cabe. Talvez dando algum aspecto mais concreto ainda sobre o que você considera relevante na formação do C-Level da sua organização. Então, lembrando aqui, né, você tem uma empresa familiar, né, terceira geração, e aquilo que você, dentro da tua empresa, considerando a cultura da tua empresa, né, o que você considera de fato mais relevante para a formação do C-Level? Bom, a formação, que tem uma formação, isso é indiscutível, né? Eu acho assim, eu comentei um pouco acima, tem que ter um conhecimento do nosso negócio, então tem que conhecer isso. Ele tem que ter tem que ter visão estratégica, então tem que olhar para fora pelo tipo de negócio que a gente tem, que ele é muito abrangente. Ele tem que conhecer os riscos, porque tem muitas variáveis que impactam, então, de risco. Então, ele tem que conhecer que riscos que impactam. Está aberto para aprender, sempre. Então, o aberto para aprender é se manter estudando continuamente. Isso é uma coisa que eu cobro e tem pessoas que nem precisam cobrar porque gostam disso, então, para mim, isso é ótimo, adoro. Saber tomar decisão, porque você precisa tomar decisões e decisões rápidas, e mostrar onde está o leme, né, para onde você está dirigindo o barco, ter alinhamento de valores, e isso inclui respeito, credibilidade, comprometimento, saber formar equipes, saber lidar com pessoas, porque nós somos, como você falou, a gente tem uma cultura familiar, a gente é uma empresa familiar, e a gente tem uma cultura muito forte com pessoas. Desde sempre, respeitar o ser humano e buscar transformar essas pessoas, dar condições a essas pessoas cada vez mais crescerem e serem formadores com o mesmo conceito que a gente entende que é importante para levar para a sociedade, né? O aprender com o outro traz isso, né? Aprender com o nosso pessoal traz isso. Então, isso é assim, se a pessoa não souber lidar com pessoas, ela não vai permanecer com a gente. Com Tá bem, certeza. tá bom. Antonieta, estamos aqui encerrando aqui a nossa conversa. Obrigado pelo papo descontraído. De fato, algumas coisas que a gente pode frisar, né, como resultado dessa nossa conversa aqui, talvez tendo em mente esse grande aspecto para tomar boas decisões, a gente precisa ter uma grande virtude, que é essa sabedoria, essa prudência, né, em saber olhar para o contexto, saber entender o que está acontecendo, saber colocar ali na mesa alternativas que a gente tem e, sobretudo, contrastar essas alternativas aí com os valores que temos, né? Então, na verdade, se a gente reparar, falando um pouco desses tópicos que a gente abordou aqui, a gente tem mais ou menos essa estrutura meio que diluída, vamos dizer assim, de uma maneira muito informal através dessa nossa conversa, né? Então, de fato, só temos a agradecer a presença da Antonieta, o tempo que ela dedicou aqui também para estar conosco, e com certeza espero que você goste muito desse primeiro episódio. Virão outros. Então, espero que também você que nos vê, nos assiste,
também esteja ligado para os próximos que virão. Antonieta, muito obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo. Eu que agradeço, principalmente assim, a responsabilidade de ser o primeiro, né, Bulara? Não, Muito bom. eu espero que tenha ajudado aí algumas reflexões, né, de quem escute, porque, de fato, assim, tomar decisão é a gente que toma a decisão, né? E a gente tem que ter uma consciência muito clara da decisão que a gente está tomando. Isso é É muito disso que a gente importante. fala aqui no Easy também, quando a gente fala de decisão em primeira pessoa, né? Quer dizer, sou eu que tomo, né? Eu conheço os valores da organização, como a Antonieta está falando, eu conheço o contexto no qual eu estou operando, eu conheço os riscos. Agora, no final, quem vai tomar a decisão sou eu. Não é já uma norma que eu conheço, que me indica o caminho e, portanto, me obriga, mas ela talvez me faz pensar a respeito disso, me refletir sobre isso. Não é só o que está fazendo a concorrência, enfim, é uma decisão que eu tomo em consciência. Né? É a tua consciência, é a tua consciência. Se você consegue dormir com aquilo, tá tudo bem, né? Muito bom. Então, perfeito. Pessoal, encerramos então essa nossa primeira conversa. Agradeço a Antonieta mais uma vez. Muito obrigado. A gente se vê no próximo.